Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 23 de fevereiro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Militares dos Estados Unidos têm e-mails sensíveis vazados após erro bizarro. Para especialista, vazamento dos correios provoca pressão por dosimetria. E rede social de chats de voz expõe dados e conversas dos usuários. E eu começo com essa notícia que fala: militares dos Estados Unidos têm e-mails sensíveis vazados após erro bizarro. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos cometeu um ato falho bizarro que pode causar muitos problemas a seus militares. Um dos servidores que mantém os e-mails dos oficiais estava sendo utilizado sem senha e liberando os conteúdos armazenados para a internet aberta nas últimas 2 semanas. O servidor exposto estava hospedado no Microsoft Azure do governo para usuários do Departamento de Defesa que usam servidores que são fisicamente separados de outros usuários comerciais e os quais podem ser usados para compartilhamento de dados sensíveis e inclassificados do governo. A quantidade de dados armazenada pelo servidor chega a 3 terabytes de e-mails militares internos, muitos pertencentes ao Comando de Operações Especiais do país, conhecido também como USOCOM. Contudo, uma configuração incorreta do sistema deixou o servidor sem senha, permitindo que qualquer pessoa na internet acessasse os dados confidenciais da caixa de e-mail a partir de um navegador e de posse do IP desse servidor. Anurag Sen, conhecido por encontrar dados sensíveis divulgados de forma indevida, descobriu que o servidor estava sem proteção alguma no último fim de semana e informou o TechCrunch, que repassou o alerta aos militares. Entre os mais de 3 terabytes de dados, encontram-se e-mails de muitos anos atrás, contendo até informações pessoais sensíveis. Um dos arquivos expostos inclui um questionário SF-86 completo que, preenchido por empregados federais que queriam um certificado de segurança e contém diversas informações extremamente pessoais e de saúde. Os questionários contêm grande quantidade de informações básicas de detentores de credenciais de segurança de grande valor para adversário dos Estados Unidos. Segundo o TechCrunch, nenhum dos arquivos visualizados por eles parecem ser classificados como confidenciais, o que seria consistente com a rede civil USOCOM, já que redes confidenciais são inacessíveis pela internet. Segundo uma lista do Shodan, motor de busca que varre a internet buscando sistemas e bases de dados expostos, o servidor de e-mails foi detectado como disponível espalhando os dados indevidamente em 8 de fevereiro. Não está claro, contudo, como a caixa de entrada veio a ser exposta para a internet pública, mas é claramente graças a uma configuração errada causada por erro humano. O TechCrunch chegou a contatar o Usocom no dia 19 pela manhã, mas o servidor seguia sem segurança, o que permaneceu até a tarde do dia 20. Por e-mail, um oficial sênior do Pentágono confirmou que eles passaram detalhes do servidor ao Usocom. Dali em diante, ele ficou inacessível. Ken McGraw, porta-voz da Usocom, disse em e-mail no dia 21 que há uma investigação em andamento. Podemos confirmar que neste momento não há sistemas de informação do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos hackeado, disse. Sabe-se que Sam encontrou os dados vazados durante as 2 semanas em que o servidor ficou desprotegido. Aqui, claro, né, nos cabe fazer um paralelo. Quando a gente fala de serviços sensíveis, ou ainda que tem ou manuseiam dados sensíveis, obviamente uma das boas práticas indica o hardening, né? Um checklist com configurações que devem ser realizadas justamente para trazer o nível de segurança ideal para aquele serviço. Pois bem, alguns ainda chegam ao passo de auditar esses servidores, esses serviços, antes de torná-los públicos quando necessário, justamente para garantir, né, que todas as vulnerabilidades forem endereçadas a partir do hardening e de toda a atualização do sistema. Então, mas o que vale a pena frisar é que nos últimos 3 anos, desde 2020, quando começou a pandemia e muitas empresas, muitos órgãos públicos também,
acabaram publicando uma série de seus serviços justamente para garantir a continuidade dos negócios e, e com isso, né, acabamos, né, acho que vale incluir todos nesse contexto, muitas vezes expondo vulnerabilidades sérias. Esse é mais um caso de tantos outros que surgem na internet. Claro que as informações aqui são sensíveis, podem ser utilizados por países que tenham algum nível de conflito com os Estados Unidos, etc. Então, o reflexo disso acompanharemos no futuro. Espero, sinceramente, que não haja nenhum efeito colateral. Mas perceba o quão é importante termos processos bem definidos e, ao publicarmos serviços, passarmos por todo o checklist, por todo o hardening e, quando possível, auditar ainda antes de publicar, para garantir que não haja exposição de dados e serviços. Para especialista, vazamento dos Correios provoca pressão por dosimetria. No dia 20, a estatal Correios informou ao mercado que identificou um acesso indevido ao número de celular vinculado ao CPF de alguns usuários do aplicativo Meu Correios, provocando assim vazamentos de dados sensíveis. Segundo informações, assim que o incidente foi detectado, a organização enviou um comunicado à NPD e providenciou novas medidas de segurança. A empresa ainda reforçou a orientação aos clientes do aplicativo para a importância da troca de senhas a fim de evitar novas exposições. Incidentes como esse foram comuns no último ano e devem prevalecer ao longo dos próximos meses. Em meio aos constantes vazamentos reportados por empresas e órgãos públicos, os questionamentos em relação à publicação da dosimetria e regras para a aplicação de multas ganham destaque entre os profissionais e líderes de segurança e privacidade. Em entrevista concedida à Security Report no dia 22, Guilherme Guimarães, advogado e sócio fundador do Guilherme Guimarães Advogados Associados e da DataLage Consultoria Empresarial, comenta que incidentes envolvendo vazamentos ou exposição de dados colocam uma pressão ainda maior para a publicação da dosimetria. Muitas empresas acham que a lei não pegou. Tenho certeza de que a aplicação da primeira multa, empresas e órgãos públicos irão encarar com a LGPD com mais seriedade, afirma Guimarães. O profissional reforça também que as sanções serão aplicadas após procedimento administrativo mediante decisão fundamentada da autoridade administrativa, ou seja, assegurado o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Um dos parâmetros a serem utilizados pela NPD será a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. Assim, entendo que, independente do meio pelo qual ocorreu o incidente, a sua gravidade é que pesará na aplicação da multa. Em casos envolvendo ataque do tipo ransomware, poderá ocorrer a criptografia dos dados e eles não serem expostos. Por outro lado, em caso de exposição, a possibilidade de dano é bem maior, pontua o especialista em direito digital. Ainda há algumas dúvidas sobre a aplicação das multas em setores públicos e privados. O especialista explica que a diferença maior na aplicação das penalidades no setor público e privado é o fato de que o primeiro não estará sujeito a multa simples e a diária, conforme o artigo 52, parágrafo 3º da LGPD. Em recente entrevista sobre o assunto, ele ressaltou também a forma como serão aplicadas as multas em pequenas e médias empresas. Para ele, será um desafio, dependendo do tamanho da multa, poderá acabar com a atividade comercial. De todo modo, penso que, independente do porte do controlador, devemos ter em mente que por trás de um dado pessoal existe uma vida humana, finaliza o advogado. Durante evento online promovido no final de janeiro para comemorar o Dia Internacional de Proteção de Dados, o diretor-presidente da NPD, Valdemar Gonçalves, afirmou que o órgão recebeu 2.504 contribuições da sociedade e de empresas para estabelecimento da normativa relacionada às multas por descumprimento da LGPD. Segundo ele, o diretor da NPD, Arthur Sabat, assume como relator da matéria que tinha como expectativa de publicação o início de fevereiro. Ainda estamos aguardando, obviamente, já existem alguns indícios, né, de como essas multas serão aplicadas, mas é claro que precisamos aguardar a versão oficial. O fato, e aí eu realmente concordo com a matéria, muitas empresas não começaram o trabalho de adequação. E quando eu falo empresas aqui também se estende, talvez aqui alguns órgãos públicos, tá? Muitos ainda não fizeram nenhum esforço ou pouco esforço para
estar aderente à lei. Por quê? Porque tinha dúvidas se isso realmente seria controlado, se realmente, como diz a matéria, iria pegar ou não. E o fato é que a aplicação das primeiras multas certamente fará com que muitos repensem essa postura, essa visão. Né? Tão importante quanto ter a lei, né, e mecanismos para analisar, auditar e até mesmo aplicar sanções àqueles que não estiverem aderentes. O mais importante realmente é tratar dados sensíveis como eles precisam ser tratados. Por muitos anos, isso acabou sendo, entre aspas, terra de ninguém. As empresas se aproveitavam muito desses dados, inclusive vendiam para outras empresas, né, justamente para fomentar novos negócios, etc. Uma vez que existe a lei, isso precisa agora ter um novo tipo de tratamento. Espero sinceramente, né, que aqueles que ainda não buscaram adequação, que o façam o mais breve possível. E na última matéria de hoje, rede social de chats de voz expõe dados e conversas dos usuários. Dados pessoais e conversas particulares de usuários da rede social de voz OyeTalk foram expostos na internet após serem descobertos em um servidor desprotegido, mais um, né, o segundo, só nas 3 matérias de hoje, né, que poderia ser acessado por qualquer um. Na infraestrutura estavam chats privados sem nenhum tipo de criptografia, além de nomes de usuários e e-mails dos celulares usados para acesso à plataforma, que funciona no Android e iOS com um total combinado de pelo menos 5 milhões de usuários. O volume encontrado pelos especialistas em segurança do Cybernews contém 500 megabytes de dados. Além das informações dos usuários, também havia chaves de API e credenciais inseridas diretamente em códigos e arquivos que poderiam permitir o acesso de terceiros a ferramentas internas ou elementos de desenvolvimento que podem interferir diretamente no funcionamento do app. A OyeTalk funciona de forma parecida aos Spaces do Twitter, oferecendo salas de bate-papo por voz com base em interesses específicos. Nos espaços, temas atuais e variados também podem ser discutidos, enquanto usuários também podem conversar de forma privada ou aproveitarem jogos multiplayer. O app tem a Europa e o Oriente Médio como seus principais territórios. As informações foram localizadas em um banco de dados aberto que se comunicava com a plataforma Firebase do Google, voltada para aplicações mobile baseadas na nuvem. O volume aumentava na medida em que o tempo ia passando, indicando que a infraestrutura estava ligada ao funcionamento real da aplicação. E só foi protegido depois que a própria gigante tomou uma atitude, uma vez que os responsáveis pelo OyeTalk não responderam aos contatos dos pesquisadores. Os chats desprotegidos são o elemento mais perigoso deste vazamento, pois podem conter dados pessoais dos usuários e informações pessoais sobre eles, incluindo algumas de teor íntimo e privado. Enquanto isso, a presença de nomes de usuários podem ser usadas em tentativa de intrusão a contas se cruzadas com outros vazamentos que contenham senhas, trazendo risco à base do próprio OyeTalk e outros apps. Os especialistas apontam ainda que a obtenção de e-mails relacionados aos aparelhos utilizados podem ser usados em ataques que bloqueiam os aparelhos das vítimas ou usados dessa maneira como forma de extorsão. O Cybernews aponta ainda que, como o servidor foi fechado pelo Google e não pelos administradores do OyeTalk, existe a chance de os próprios ficarem sem acesso e, caso não tenham feito backup das conversas, elas também desapareçam para os usuários. Segundo os pesquisadores, ainda não existem indícios de uso malicioso do volume exposto, cybercriminosos já estavam de olho nele. Os servidores vulneráveis foram marcados como suscetíveis à exploração em canais ligados a esse tipo de atividade, enquanto provas de conceito também mostram que o intruso seria capaz de alterar informações da infraestrutura para uso próprio, possibilitando, por exemplo, um acesso a redes internas. Aos usuários, a recomendação é de atenção quanto a tentativas de intrusão. Pode ser uma boa substituir a senha do OyeTalk por uma credencial complexa e única que não seja repetida em outra plataforma, além de ignorar tentativas de contato por e-mail, redes sociais ou mensagens que podem ser utilizadas em ataques de phishing. Bom, 2 matérias hoje que combinam muito, né, pelo menos no que diz respeito à fragilidade,
portanto não vou me estender nos comentários. Agora, como tem acontecido, né? Aqui a gente está falando de um serviço que as pessoas utilizavam, né, para comunicação, para troca de experiências, enfim, para tantos outros fins, e podem, né, ter boa parte dessas conversas, inclusive seus dados expostos, porque o serviço não se atentou para algo básico de segurança, algo que deveria ser feito. Então, por isso que eu insisto, a gente não pode negligenciar as boas práticas, negligenciar o que é básico. Se você quer ter uma boa postura de segurança, comece a fazer o básico muito bem feito. Essas questões ligadas à configuração de serviços, elas são extremamente importantes e não podem ser negligenciadas. Do contrário, pessoas, clientes, serviços e até mesmo funcionários podem ser expostos por conta dessas fragilidades. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!